A rádio é um bichinho que corrói a gente, depois que você é picado, você nunca mais sai dela. O meu pai passou por Andradas. Chegando em Andradas, viu que é uma cidade que não tinha uma estação de rádio aqui. Bom dia, ouvintes da Rádio Vinícola de Andradas. Neste momento nós estamos falando diretamente do palco do Teatro Municipal. E neste momento começam as inaugurações, ou a inauguração da sua Rádio Vinícola, a Rádio de Andradas. Eu enxergava ali, como o senhor Vicente tinha uma visão muito boa, ele enxergava que um dia Andradas teria assim, um progresso muito grande. E realmente ele tinha razão. A cidade é que sempre foi muito forte com relação ao vinho. Então ele viu uma maneira assim de chamar a atenção da região todinha para a cidade e dar apoio no movimento que a cidade tinha com relação ao vinho, né? A planta da emissora Rádio Vinícola foi eu que desenhei, porque eu trabalhei em escritório de arquitetura, eu tinha noção de desenho. E a rádio era atrás onde era ali a farmácia do Alemão. Aí o Zé Belisário estava dirigindo a obra aqui, né? Para trazer a emissora para cá. E precisava de um servente aqui, falou comigo, nossa, de toda alegria, eu vim trabalhar um mês com eles aqui. Isso foi em junho de 88. E eu ajudei o máximo que eu pude, como eu também sou pedreiro, né? Ajudei também o que eu pude a construir esse prédio que é da Rádio Vinícola. E ganhei assim a amizade, o conhecimento com o senhor José Vicente Salles, e ele também me deu muita oportunidade para mim trabalhar. E ele me convidou para ser corretor do rádio e eu aceitei. E ali eu fiquei 23 anos, né? Como locutor e como corretor também da vinícola. Dificuldades nós tínhamos muitas, nós não tínhamos equipamentos, eram poucos. Trabalhávamos com toca-disco, né? E o toca-disco, na verdade, tinha um elástico em volta dele para dar a rotação de 33 para ele rodar direitinho com o motorzinho e tal. Gravador, por exemplo, era gravador de fita cassete, né? Desse tamanho assim, um gravador. Na época chamava tijolão. Gravador de rolo também, né? E dificuldades para transmitir de link para transmitir aqui do estúdio até para a torre. Quando começou, eu já tinha uma experiência em rádio, já sabia alguma coisa, né? Era muito difícil encontrar alguém que já tivesse. Hoje é mais fácil, né? Nós temos aí jornalistas, temos aí internet, tem cursos. Na época não tinha curso nenhum de rádio. A pessoa tinha que trabalhar, aprender, trabalhando ali mesmo dentro da emissora para poder aprender a ser um locutor, por exemplo, um sonoplasta, porque na época nós tínhamos o locutor dentro daquele quadradinho e o sonoplasta, né? E daí eu fui ouvindo algumas pessoas interessadas que gostariam de trabalhar na rádio. Eu lembro de uma locutora que está até hoje na Rádio Vinícola, que é a Neide Stivanin. Eu estava na missa, acompanhando a missa e ouvi ela fazer uma leitura na missa. Terminada a missa, eu conversei com a Neide e falei: Neide, você tem uma voz muito boa, maravilhosa. Quer ser locutora de rádio? Quer aprender rádio? Trabalhar em rádio? E aí o Luiz Antônio falou: Gorda, ela veio fazer um teste aqui para a rádio. Ele jogou um jornal assim na minha frente e falou: lê lá, ele falou. Eu falei: tá bom. Eu falei: o que eu leio? Ele falou: o que você quiser. Sentei lá, li a notícia, porque ler para mim, eu gosto muito de ler, então não tem dificuldade para ler. Aí o Luiz Antônio já chegou naquele momento e falou: e aí, gordo? Ele falou: a primeira mulher que lê sem errar aqui na rádio. Ele falou desse jeito, sabe? Eu não esqueço essa frase do gordo. Parece que aquilo que foi que abriu o caminho, eu acredito que seja. Ô, seu Luiz, abraço para o senhor, grande carinho nosso para o senhor, para toda a família, para a Valéria, a família dela também. Desde criança, a gente tinha um sonho de trabalhar em rádio. A gente ouvia o rádio normal, né?
um dia a gente chega lá, né? E com 9 anos de idade eu comecei a aprender a ter uma noção de rádio. Isso em 1986, né? Quando foi implantada a Rádio Vinícola aqui, né? Então, desde o início, então, eu comecei a trabalhar na Rádio Vinícola como operador de som, ou seja, sonoplastia, né? Era sonoplasta. Mas no instante que a Rádio Vinícola entrou no ar, eu estava sem rádio, estava sem trabalho de rádio, né? E aí a gente veio aqui para fazer uma visita para a emissora, isso aí uns 40 dias para que a emissora estava no ar, né? E nessa época a diretoria da rádio já estava me esperando para contratar um programa de auditório, porque já tinha vindo uma pessoa da Rádio Urfino visitar a mesma aqui, né? Visitar a emissora, e falou do meu nome aqui, então a diretoria já estava esperando para gente contratar um programa de auditório, e foi o que aconteceu, o início foi assim. A programação eu já tinha praticamente na cabeça, porque eu já vim de outras emissoras de rádio, eu já tinha mais noção do que nós poderíamos apresentar para o público da cidade. Então ele fazia programas de auditório, programas no Teatro Municipal. O programa de auditório, de início, ele tem um objetivo de levar os artistas amadores de Andrade e região a apresentar o seu talento, né? Vem muitas duplas cantar, né? Vinha dupla da roça, do município de Andrade, de outra cidade, vinham cantar. E o pessoal que gostava da música sertaneja vinha no auditório para aplaudir-los, né? Aplaudir as duplas, e era uma diversão. O jornalismo sempre foi, sempre vai ser o carro-chefe de uma emissora de rádio. A notícia, ela tem que estar presente. Antes, ela estava presente em determinados horários, hoje não, hoje praticamente o dia todo, né? Fala-se notícia, o rádio ele transmite muito mais, precisa transmitir muito mais notícia. A informação ela é muito importante. Então, nós tínhamos o Jornal da Cidade, que inclusive está até hoje, né, na Rádio Vinícola. São 11h38, esta é a Rádio Vinícola de Andradas. Estamos começando mais um Jornal da Cidade. Eis as principais manchetes de hoje. O Jornal da Cidade foi praticamente... começou desde o início da rádio, desde 86, né? E então é a maneira que a Rádio Vinícola procura passar a informação, né, do que acontece na cidade para os de Andradas que moram em outros locais, na zona rural também, onde muitos veículos de comunicação não chegam, né? Então a Rádio Vinícola procura levar então essas informações, não só para Andradas, como também para a região, né? O jornalismo regional ele é extremamente importante porque ele faz com que aquela comunidade esteja sempre conectada, esteja sempre antenada, esteja sempre sabendo das coisas que são importantes e que estão acontecendo, não apenas do ponto de vista da política, mas também do entretenimento. Eu acho que são essas duas as bases da sociedade. Ou você ouve o jornalismo porque quer saber das notícias, né, policiais inclusive, mas que tem a ver também com a política e também a questão do entretenimento. Então é muito importante o jornalismo regional, tanto em âmbito regional como nacional. A gente fica informado das notícias que acontecem na região, a gente tem um entretenimento com as músicas e notícias e afins que o rádio nos traz pra gente, né? E é um meio de, ainda, pra gente da zona rural, embora todo mundo hoje tenha telefone e tudo mais, mas é um meio que a gente ainda usa para ter notícias e tudo mais, né? Por exemplo, a Rádio Vinícola é a única dos órgãos aqui, se você for analisar que nem todos os bairros recebem internet, então é o único dos órgãos aqui que chega em toda a zona rural. Então você imagina, qual é o caminho que tem uma zona rural para saber aquilo que está acontecendo na cidade, para saber as notícias dos políticos que eles acompanham no seu dia a dia, para saber o nome das pessoas que morreram naquele dia, para saber várias outras coisas, entende? Por exemplo, como é que está o seu time de futebol, se o seu time amador jogou aqui ou lá, se ganhou ou se perdeu. O Rio Branco subiu para a primeira divisão em 1986, foi quando inaugurou a Rádio Vinícola. E naquele ano, uma equipe na primeira divisão do Campeonato Mineiro. Então foi formada a equipe, que até hoje a gente chama de equipe 900, né? E essa equipe começou a acompanhar o Rio Branco desde que o Rio Branco surgiu para a primeira divisão.
e muita coisa. O Rio Branco chegou a cair para a segunda divisão e a equipe 900 sempre junto. E naquela época, transmitir partida de futebol era, sabe, uma coisa assim, principalmente fora de Andradas. Aqui em Andradas a gente fazia normalmente, mas fora de Andradas a gente tinha que pedir linha na Telemig. Então a gente pedia com 10, 15 dias de antecedência. Por exemplo, o Rio Branco ia jogar domingo que vem lá em Belo Horizonte, você tinha que pedir já com antecedência a linha, porque quando você chegasse no Mineirão, já tinha uma cabine lá numerada, escrita Rádio Vinícola. Autorizado, Tupã, levantamento, de cabeça, bateu pro gol! Gol! Do Rio Branco! Em Andradas teve por muitos anos o Clube Rio Branco, que foi um clube de destaque aí, tanto a nível nacional quanto estadual. E a Rádio Vinícola sempre acompanhou o time do Rio Branco, o estado de Minas Gerais, sendo um dos maiores estados do Brasil, antigamente sem internet. A rádio fazia a cobertura dos jogos e para dar o resultado dos outros jogos, uma rádio ligava para outra e falava, agora saiu um gol aqui. De tempos em tempos vinha aquele barulhinho, a gente dava o resultado dos demais jogos que estavam acontecendo, então o telefone ficava o tempo todo tocando. Nós não chegávamos na emissora, a emissora chegava até nós, então nós não tínhamos o retorno da emissora, então a gente tinha que transmitir no escuro, que nem a gente falava, você entendeu? Transmitindo o jogo ali sem saber se estava no ar ou não. Quando inaugurou a TV Andradas, eu fiz transmissões para a TV Andradas. É uma coisa assim que você tem que ter também jogo de cintura, porque você narrar no rádio é uma coisa que tudo que você fala o ouvinte acredita, você entendeu? E tinha até um saudoso João Porva aqui, um senhorzinho já, ele falava para mim, André, eu estava ouvindo você no jogo lá, aquela bola passou raspando na trave mesmo? É verdade sua? Então, quer dizer, no rádio, o Duarte costuma dizer que no rádio tudo fica por conta da emoção, né? Tudo que você fala, o ouvinte imagina mesmo. Então, a diferença do rádio para a TV é que no rádio você está ouvindo e você imagina o que está acontecendo. Levantamento, Paulo César de cabeça. Gol! Do Rio Branco! Eu diria, num ponto muito interessante, que hoje eu vejo assim, algumas pessoas da época são fiéis no rádio até hoje, estão ligadas até hoje. Vou citar uma pessoa que é muito, assim, tornou-se muito amiga da gente, chama Iva de Souza. Todo Natal ela faz questão de fazer aquele cartãozinho dela e mandar para mim. Eu levanto, a primeira coisa que eu faço é ligar o rádio. Antes mesmo de lavar o rosto, eu já venho e ligo o rádio. E aí eu começo a ouvir já desde cedinho, né? E eu sempre costumei mandar. Agora os cartões, mesmo que a gente pode mandar pelo celular, porque agora tem WhatsApp, tudo, eu continuo mandando cartões. As datas, aniversário, Natal, eu ainda mando. Para mim faz diferença, porque às vezes eles falam, mas não está usando mais, Iva. Manda só pelo WhatsApp. Mas eu acho que é um carinho que eu tenho com eles, entendeu? Mas o ouvinte é que é importante na vida da gente. A gente só faz esse tipo de coisa, de vencer obstáculo, de chegar até o ouvinte com prazer de falar, porque o ouvinte é assim, uma coisa muito especial na vida do locutor. Tem que ser. Se você não sentir isso, então você não adianta ser seu locutor, porque você não é rádio que você quer, é outra coisa. Mas enquanto houver rádio, é o ouvinte o mais importante, pode ter certeza disso. Teve uma senhora que ligou um dia, a gente estava fazendo com a doutora Eliana, era um programa de ginecologia, estava falando sobre câncer de útero. Depois ela foi para o médico, porque a Eliana deu umas explicações, ela percebeu que alguma coisa estava encaixando naquilo que ela estava sentindo. Ela ligou para a gente e falou, vocês salvaram a minha vida, porque o médico, se eu esperasse um pouco mais, eu tinha pouco tempo de vida. Então essas coisas tocam fundo. Então a rádio ela era a primeira, então as pessoas ligavam a rádio mesmo, né? Então as entidades, nós prestamos muita atenção às entidades, campanhas do agasalho, campanha de alimento, vacinação, toda a informação, esse é o papel social da rádio.
ela foi e sempre será, né? Ela leva essa informação para a população. Então, esse papel social dela, ela cumpriu direitinho e eu acredito que cumpre até hoje. Quando a cidade tinha o aniversário da cidade, a própria emissora, no caso específico a vinícola, ela encampava a parte das comemorações. Então, por exemplo, nós tivemos shows aqui com 20 artistas na cidade. Quando nós pedimos 1 quilo de alimento, o que aconteceu? Esse 1 quilo de alimento que a pessoa trazia, nós chamávamos no dia seguinte dos shows aqui, dos eventos, nós chamávamos 10 ONGs aqui da cidade. Então, no último que nós fizemos, deu 6 toneladas de alimento. Aí, no dia seguinte, quando acabou a festa, nós chamamos aqui 10 ONGs. Cada um saiu da porta aqui da rádio com 600 quilos. Então, por exemplo, a Santa Casa, os asilos, as coisas tudo, foram beneficiados com isso. Então eu tive assim, aí para a sociedade foi muito importante o rádio porque não tinha nada, não tinha internet, não tinha outro meio de comunicação além do jornal. O jornal demorava, às vezes tinha edição local, mas era uma vez por semana saía a publicação do jornal. Então até a pessoa esperar a notícia demorava. Então, desde de madrugada, quando a gente levanta, até o período da tarde, quando a gente entra para dentro de casa, né? Faz parte, sim. O rádio é a primeira coisa que a gente liga de manhã. É uma questão de cultura, que já vem de família, né? E outra, a gente, da zona rural, a gente não tem tempo para ficar parado numa coisa ou noutra, né? Então a gente já levanta, a gente já escuta o rádio, escuta umas músicas que a gente é acostumado a escutar. Aí depois a gente já vai fazer as obrigações da gente e geralmente o rádio está sempre acompanhando, né? Porque o serviço do homem do campo, ele não para quando a gente chega em casa, né? A gente ainda tem criação para cuidar à tarde, você tem a contabilidade, a propriedade para fazer, porque a propriedade é a mesma coisa que se fosse uma empresa, né? Então, nesse vai e vem, a gente fica até 7h30, 8 horas escutando. Nisso vem a Voz do Brasil também, que a gente usa para ficar um pouco informado do que está acontecendo na nação, né? Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. O rádio continua sendo um dos veículos de comunicação mais importantes do país, né? Porque o rádio ainda chega onde nenhum outro meio de comunicação chega. A gente pensa num Brasil globalizado e conectado, mas a realidade no interior do país, em muitos rincões, é que a internet não chegou. E o que tem lá ainda é o radinho de pilha chegando e levando informação para a população. E a Voz do Brasil, nesse contexto, entra com a credibilidade de ser a voz oficial do Estado. Então, tem informações que a população fica sabendo de seus direitos, esses direitos que o Estado tem o dever de fornecer e oferecer, ficam sabendo só pela Voz do Brasil. E o centenário do rádio vem para mostrar que, ao contrário de algumas previsões, quando surgiu a TV ou quando surgiu a internet, de que o rádio deixaria de existir, a gente vem para mostrar que o rádio segue firme e forte como um veículo essencial, fundamental, para levar informação para qualquer lugar do país. Vai seguir existindo aí com força, com credibilidade, e eu desejo vida mais longa ainda ao rádio. Eu não acredito que o rádio um dia vai acabar, porque, como eu disse, as pessoas elas têm que ter a companhia do rádio, então elas estão escutando o rádio enquanto fazem outras coisas. Então, uma coisa não exclui a outra, tem espaço para todos, né? Então nós temos várias mídias hoje surgindo, a rádio hoje também não está numa mídia só, nós estamos em multiplataformas. Já está havendo para aí uma nova emissora. A nova emissora é a migração, que eles chamam, a AM vai virar FM. Bem, nós estamos bem adiantados nesse processo e a previsão é que a gente vai estar funcionando na frequência do FM até o fim desse ano de 2022. Então, nós vamos continuar com a nossa cobertura em Andradas e vamos ganhar, além das Andradas mais as 10 cidades da região, nós vamos estar sendo sintonizados aí pelo menos em 30 cidades. Nós vamos colocar, sim, uma rádio de que todo mundo vai ter orgulho daquilo que nós vamos produzir a partir da cidade de Andradas. Você vê, eu estou com 66 anos de idade, 34 de rádio vinícola, metade da minha vida está ali dentro. Então, para mim, a rádio vinícola é tudo. O que eu sou hoje, o que eu tenho hoje, eu devo praticamente à rádio vinícola. Quando fala da rádio vinícola, eu sinto tudo em termos de rádio, né?
Sinto tudo, porque, embora eu não tenha começado na Rádio Vinícola, mas a Rádio Vinícola é a minha base de trabalho, de carreira de rádio, é a base. A minha vida na Rádio Vinícola é tudo, porque praticamente eu vivi aqui dentro, né? Esses 36 anos. E é uma coisa que marcou muito na minha vida. Pode-se dizer que metade da minha vida eu vivo aqui, metade em casa. Então faz parte da minha vida, como se fosse minha família. A minha vida. Mas a Rádio Vinícola está no meu coração, porque foi ela que proporcionou aqui o meu crescimento. O começo é difícil. E eu deixei aqui a Rádio Vinícola, onde eu ganhei meu pão por diversos anos, sustentei a minha família, acabei de criar a minha família, né? Eu devo tudo aqui à Rádio Vinícola. E devo também à família Salles, né? Principalmente ao senhor José Vicente Salles, que foi muito bom, muito amigo e confiou em mim. Então eu sou feliz ouvindo rádio, isso desde a minha adolescência. Eu comecei com meu pai acordava de madrugada e eu estava ligando rádio. Então, como eu morava no sítio, costumei ouvir rádio, eu gostava de rádio e fiquei até hoje. E não deixo de ouvir os programas não, de jeito nenhum. Eu não acredito! Oh, meu amor! Que Deus te abençoe! Nossa Senhora! Agora eu ia falar umas palavras para vocês. Então, eu digo que o rádio é mágico. Eu falo que ele une os corações mesmo à distância, mesmo que você nunca viu a pessoa, você não sabe ser mais novo, ser mais idoso. Então, a gente não entende muito bem o porquê que as pessoas criam um laço de amizade tão grande com a gente, um carinho, um respeito muito grande. Eu digo que o rádio é mágico. É uma magia. Vem aí, um novo momento, uma nova história, uma nova rádio, 100,5 FM Andradas, em breve.